GM linha roletada. Não perca esse vídeo. Tudo bem com você? Espero que sim. Bom, antes de começar, curte e compartilha, segue a gente nas redes sociais e o link do nosso WhatsApp está aqui na descrição para você mandar um oi, enfim, dúvidas, sugestões e por aí vai. Bom, hoje eu queria falar mais especificamente da linha roletada da GM. Né? Não há muita coisa que tem se falado, porque também são comandos relativamente novos, né? Esse especialmente foi lançado a partir de 2010, já faz 10 anos, né? Um pouquinho mais, 13. Mas, em 2006, embora não chegou no mercado tão cedo, foi lançado o Família 1, né? Eu me lembro que estava na GM, e esses motores roletados já foram para México, né? Depois ficaram aqui no Brasil. Começaram com o motor 1.8, depois foi para o motor 1.0, aí virou todo Família 1, e depois veio, ultimamente, o Família 2, né? Os últimos Astras, aquele de 140 cavalos. Bom, interessante que eles têm uma particularidade, né? Pelo menos essas versões mais antigas têm o sensor de fase, né? Onde antigamente, muito antigamente, inclusive no Família 1, era o excêntrico da bomba de combustível, né? Muito antigamente. Então o Monza, quem teve Monza já sabe, né? Aqui tem o sensor de fase, né, para a injeção sequencial. Hoje, nas versões mais novas do Onix e tudo isso, na parte de trás vem um postiço, né, ainda quando estava o comando fundido, e nas versões mais atuais, que são aqueles ocos, né, é tudo uma peça inteiriça, né? Então tem aquela roda fônica, né, com 4 dentinhos, né? Mas isso dá para fazer ainda nas versões antigas. A gente faz um postiço aqui, né, parafusado, e consegue fazer esse sensor. Dimensionalmente não mudou muita coisa de ambos comandos. Não há nenhuma leitura dos comandos originais, a gente vai apresentar aqui, e, digamos, eu queria te trazer aqui o nosso GM1. Né? Vamos comparar esse de Família 1, né? Perdão, Família 2. Nosso Família 2 também tem um sensor de fase, né? Perfeito de tudo, né? A gente, tanto na versão roletada quanto na versão balancinho antigo, mantemos a largura do ressalto. Não é tão largo quanto deveria ser nas primeiras versões, mas a gente trabalhou para que o balancinho ficasse certinho, né? Porque a gente fez uma média aí, né? Mesmo o balancinho, ele fica bem aqui, não tem problema nenhum, né? Então, inclusive esse daqui, né, fica perfeito, né? Bom, só para a gente apresentar nossos eixos, que nunca falamos sobre isso, né? Nós fazemos os próprios eixos brutos, né? A gente faz todas as matrizes, né? Não é uma coisa tão simples. Nós vimos na necessidade de fazer isso porque os eixos de mercado aí, eles utilizam um material padrão que não é muito adequado, né? Beleza. Então, eu fiquei bem curioso, né, como seria o comando original, né, digamos, para alcançar aqueles 140 cavalos, né? E eu me surpreendi bastante, porque ele não é tudo aquilo que a gente imagina, né? Na nossa cabeça, quando a gente vê 140 cavalos. Na verdade, no motor Família 2, esse de 140 cavalos, houve muita melhora no coletor de admissão, né? Eles trouxeram a linha roletada, né? Mas o comando em si ele não tem grandes, a gente vai ver aqui, não tem grandes diferenças do que era a versão antiga. Só que eles colocaram haste menor, né?
e isso realmente ficou muito bem, né? Bom, ficou muito bem e realmente eles tiveram essas alterações no cabeçote e no coletor, que é isso que traz um pouquinho a diferença, não é tanto o comando. O comando é muito próximo das versões antigas, né? Só que com a melhora da arte da válvula, do coletor de admissão, né, as reprogramações novas, eles usam outro tipo de injeção, né? Se mal não lembro, é a Bosch, né? Então, isso realmente trouxe um chanzinho aí bom, né? Realmente aquele coletor de plástico faz toda a diferença, né? Vários clientes testaram, né? Com comando com tudo, sempre a diferença foi por volta de 10 cavalos, né? Inclusive nos motores originais. Agora, uma coisa que também que chamou bastante a atenção é que eles fizeram algumas pequenas correções, né? De Lo Vicente, essas coisas que a gente vai ver aqui, né? Vou passar a explicar. Bom, vamos ao que interessa. Essa é a leitura do comando original, né? Esses são os levantes, né? A gente já dá para ver aqui que é tucho hidráulico, né? Se eu tirar aqui, vamos deixar somente o cilindro 1, né? Vou dar uma limpada aqui. Já dá para ver, né? Na rampa de ataque aqui, não é a mesma coisa que na rampa de descanso. Então, eles têm uma rampa de descanso bastante maior aqui, né? Vamos tentar trazer isso, né? Tem uma rampa de descanso bastante maior, né? Aqui dá para ver quando termina o perfil e começa a rampa, né? Mais ou menos com 0,83, né? 0,85, né? E se a gente, né, voltar aqui onde estava, né, se fazer aqui a parte do ataque, quando começa a abrir a válvula, a rampa é bem menor. Aqui a gente vê justamente no overlap, né, a rampa de escape com relação à rampa de admissão, né? Tem bastante diferença, né? Isso tem um motivo, né? Essa é uma forma de controlar emissões e uma forma também digamos, de deixar que o motor encha um pouquinho mais, né? Aqui você tem uma limpeza maior da câmara de combustão, né? Mas também você restringe o começo da entrada de admissão. Tudo bem que com tucho hidráulico ele fica muito sensível a essas coisas, né? Perfeito. Bom, voltando ao que estava, né, a gente vê, né, os valores de velocidade e aceleração, uma coisa que eu queria trazer como destaque, né? Veja que a velocidade do escapamento ela é mais suave, né, já que mostra uma permanência maior. E no caso da admissão já não é, né? Ela é bem rápida no flanco de abertura e o retardo ao fechamento ele é mais suave, né? Aqui a gente vê também nas acelerações, né? O momento de abertura é mais suave e o momento de fechamento é mais rápido. E acontece isso também na parte da admissão. Abertura bem rápida, né? E depois tem um retardo mais suave. Isso tem um motivo, né? Essas variações de aceleração, né? Um pouco é pela forma do perfil, né? Porque a gente está lendo diretamente no perfil e não está lendo na válvula. Talvez na válvula não tenha essas diferenças, né? Seja mais suave. Mas mostra esse conceito de maiores acelerações sempre traz uma esperteza diferente no motor. O motor fica mais aceso, né? Então, sempre eu falo, tem que ler o comando original porque ele ensina muito a gente, né? O comando original ele tem estratégias muito importantes que a gente não pode deixar para lá. Então, eu sempre gosto de olhar o cabeçote original como ele vem, fazer todo esse estudo, fazer o estudo do comando original para a gente depois fazer as propostas. Senão a gente não sabe o que o fabricante já fez de bom para a gente continuar com aquilo, porque a gente vai tirar, né? Ou também, se tinha alguma coisa errada na nossa concepção, nos nossos estudos, a gente tenta arrumar, né?
sem ser muito criativo, simplesmente usando a técnica para você se respaldar naquilo que o conceito te traz como performance, né? E não deixar aquilo, né, como erro, né? Os RLs, por exemplo, são coisas muito graves, né, que ninguém dá muita atenção, mas os motores mais antigos tinham um RL menor, eram motores que consumiam menos, especificamente, eram motores mais suaves, eram motores que giravam mais, mas também isso tem um motivo. Bom, vamos ao que interessa. Segundo capítulo. Resultados. Esse comando ele abre 5.4, né? Mais ou menos a 0.08, tem 246 graus, né? É tem uma pouquíssima permanência, né? A 0.10, que é, digamos, a rampa de antifolga, 238, e aqui utilizei o valor mais ou menos de 0,58, que é o fator de multiplicação, 200 graus. Né? Então, até está um pouquinho grande aqui o valor, né? Mas é um comando que é bem pequeno, né? E veja que no escapamento ele tem 10 graus a mais, tem menos levante, mas tem mais permanência, né? Ele se dá em todos os casos, né? 2,52, 2,58, sempre tem uma variação, mas é um comando novo aquilo que a gente leu, né? Mas veja que ele tem variações, né? Está dentro da tolerância, né? Estamos falando aqui na segunda casa decimal, na centésima. Né? Então a centésima sempre varia um pouquinho. Né? Ele tem um lobby center por volta de 130 no comando, né? Que vai dar aí mais ou menos uns 110, né? Na válvula. Né? As versões antigas tinham um lobby center de 104 na válvula. Então eles corrigiram uma coisa muito importante. Então, o motor vem mais potência com aquelas, né, correções que eles fizeram lá. Né? Deixaram o comando mais aberto, deixou o motor mais suave, deixou o motor, em teoria, um pouco mais econômico e com mais potência. Então veja que o comando atrasado, ele deixa o carro mais suave, mais gostoso e com mais final. Né? Por isso que esse roletado ficou bem melhor na família 2, né, se comparado com os antigos. Só que a gente já vem fazendo essa correção. Todos os nossos comandos da versão antiga já vem com 910 na válvula. Isso deixa o carro super esperto. Quando a gente fez a análise de um roletado para um antigo, não vimos nenhuma diferença. Isso foi marcas e piloto na família 1. Né? A gente lançou o GM2R, como muitos conhecem, e lançamos uma versão para balancinho antigo, tuchão, como o pessoal fala. Não viu diferença nenhuma. Pelo contrário, na versão antiga até funciona melhor que o roletado. Bom, e aí eu vou te apresentar agora o nosso GM1R, que é a primeira versão aqui. Então estamos em 240 graus, 200 graus, mais ou menos 1 milímetro na válvula. Vou abrir aqui o nosso GM1R, família 2, esse aqui. Não é esse, não. Opa. Não. Beleza. Abriu, vamos lá. A gente passa de 5,40 mais ou menos para 6 milímetros. Veja que a 0,10 ele aumenta só mais ou menos uns 15 graus, né? Não muito isso, 262. Né? Mantemos essa diferença no escapamento, o escapamento é 10 graus a mais, aproximadamente. Né? Ele tem um entrecentro aí um pouquinho mais aberto para conservar a marcha lenta, né? Mais ou menos 1 grau a mais do que vem de fábrica. Né? E no comando ele abre exatamente como abre o original, 0,50. Né? Ele a 1 milímetro, ele já tem, digamos, tem 200, perdão, a 1 milímetro na válvula tem 230 contra 200, então a gente teve um acréscimo bem interessante no nariz do comando, que é o que importa. Né? Talvez ele embaralhe um pouquinho por causa desse nariz mais gordo, né? Embora o overlap seja pequeno. Por isso nosso comando GM1R ele é muito gostoso, ele fica praticamente com marcha lenta, quando o cara trinca no acelerador, ele limpa na hora. Né? Por essas estratégias que a gente faz na construção do comando. Veja que ele é muito perto
entre aspas, do original. Só que meio milímetro no comando dá praticamente 1 milímetro mais na válvula. Então você tem 1 milímetro mais na válvula e você tem 30 graus a mais no nariz. Fica bem mais forte. Por esse motivo que a gente não recomenda a utilização da injeção original, porque ela não vai conseguir suprir essa demanda de ar maior, né? Então, bem montado esse comando, sempre falo isso porque é muito importante, você vai se dar bem, né? Veja que ele também é para tucho hidráulico, né? Então a gente projetou tudo para tucho hidráulico. Se a gente observar aqui o gráfico dele, né? Ele tem não dá para ver aqui, né? Mas ele não tem praticamente rampa, né? A gente trabalhou com uma rampa muito, muito pequena, né? Não dá para ver aqui, mas não dá para ver aqui, mas a rampa é pequena, não saiu aqui na leitura. Mas ele realmente tem uma rampa muito, muito pequena, por volta de 0,005, né? Então a gente, digamos, tentou tirar a rampa, né, para ela só travar o tucho e já começar o perfil, tucho hidráulico. Então, quando você quer usar mecânico, pode usar. Só travar o balancinho, né? Perdão, travar o tucho e deixar o rolete apoiado, né? Porque ele já sai copiando o perfil direto, né? Bom, espero que você tenha gostado, né, desse nosso bate-papo dos comandos roletados, né? Lembrando que no vídeo anterior a gente falou sobre os balancinhos, né? O balancinho roletado ele não tem vantagens, né, no nosso análise, né, nem no peso, nem na resistência mecânica, né, nem no fator de multiplicação, mas está aí, né? Nossos comandos estão aí, o balancinho roletado está aí, se te aprover aí, fica à vontade. Segue a gente nas redes sociais, qualquer dúvida, estamos no WhatsApp e te vejo no próximo.